Quando eu falo do Instituto da Prisão, sua aplicação no processo penal militar, vamos lá. Qual que é a garantia constitucional que a gente quebra com a prisão? Ela está disposta lá no artigo 5º. Né? O caput do artigo 5º, ele traz uma série de princípios, de direitos fundamentais que são ligados a todas as pessoas, e um desses direitos aí, que a gente está vendo, é o direito à liberdade. A prisão, ela quebra justamente essa garantia constitucional, a garantia da liberdade, da livre disposição de ir e vir dentro do território nacional. Só que toda garantia constitucional, para que ela possa ser quebrada, ela precisa ter ou uma previsão na própria Constituição, ou ao menos a autorização da própria Constituição para que tenha essa quebra dessa garantia. Então, todas as formas de prisão, a gente vai perceber, todas as possibilidades de prisão estão previstas dentro da própria Constituição. E aqui, eu vou tratar hoje, claro, no estado de normalidade. No estado de exceção que a gente tem, no estado de defesa, no estado de sítio, existe mais restrições em relação à liberdade. Mas vamos falar aqui em termos de normalidade legal, legalidade normal. Quais são os casos em que, então, vamos lá, só aqui, para ficar bem claro. Aqui, então, todo sempre tem uma garantia da Constituição ou a autorização para que a garantia seja quebrada. E as garantias constitucionais, elas sempre são quebradas quando a gente tem o embate entre direitos constitucionais, entre garantias constitucionais. Então, se eu tenho, por um lado, a garantia da liberdade, eu tenho, por outro lado, a violação, por exemplo, do direito à propriedade, a violação do direito à vida em sua inteireza, inclusive, né? A gente fala de lesões corporais, todas através de práticas criminosas, em que eu preciso, então, afastar a garantia da liberdade justamente para que eu preserve esses outros direitos, o interesse coletivo na paz social e o interesse individual de cada cidadão que tem, então, essa garantia constitucional, seu direito constitucional, violado no caso da propriedade, da vida e assim por diante. Mas vamos lá, vamos continuando lá. Eu falei que todos os casos de prisão estão ou previstos, né, expressamente ditos na Constituição, ou... E aqui a gente está vendo que no artigo 5º, inciso 67, nós temos a disposição do legislador constitucional no seguinte sentido, que não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, que é do depositário infiel. Então, nós temos aqui dois tipos de prisão já, da obrigação alimentícia, do depositário infiel. E nós temos lá no artigo 5º, daí no inciso 61, que ninguém será preso senão em flagrante delito, então mais um tipo de prisão, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Aqui nós vamos ter três tipos de prisão, que a gente vai falar logo na sequência, que é três tipos de prisão que a gente vai falar na sequência, que são essa derivada de uma decisão judicial, e nós também temos os casos da transgressão militar e do crime propriamente militar. Então nós vamos tecer alguns comentários sobre cada um desses tipos de prisão aí, diferentes que a gente tem na Constituição aí. Então, vamos lá, vamos prosseguindo. Então, tá aqui, ó, eu fiz um quadro geral, quem assiste minhas aulas sabe que eu adoro fazer esses esquemas, né? Eu sou sinestésico, eu adoro, para mim eu tenho que visualizar de uma forma geral como é que funciona para depois eu partir ponto a ponto. Então, aqui nós temos todos os casos de prisão previstos na Constituição nossa Constituição Federal de 88. Primeiro, nós temos três tipos diferentes de prisão na Constituição. Nós temos a prisão da espécie civil, uma espécie administrativa e espécie criminal. Prisão civil, nós temos da dívida de alimentos, que na verdade daí a prisão é utilizada como uma forma de coação, para que a pessoa então pague, né, o que está devendo em termos de pensão alimentícia. E nós também temos a previsão do depositário infiel. Acontece que, apesar de estar previsto na Constituição, vamos ver se eu consigo voltar aqui a tela para a gente poder conversar, para poder ver vocês também. Apesar de estar previsto na Constituição a possibilidade da prisão do depositário infiel, nós tivemos aí, no decorrer do tempo, essa análise feita pelo Supremo Tribunal Federal, e em virtude dos pactos internacionais de direitos humanos, a vedação
dessa possibilidade de prisão do depositário infiel. E aqui é interessante a gente falar, na sequência até vou mostrar o porquê que isso aconteceu. Tem que tomar cuidado, porque a prisão do depositário infiel não é inconstitucional, gente. Então, a gente não pode dizer assim, a prisão do depositário infiel agora é inconstitucional. Não, ela continua sendo constitucional, ela é só considerada ilícita. A gente vai ver na súmula do STF, súmula vinculante na sequência. Prisão civil, nós também temos a prisão administrativa, né? Quem é militar e quem trabalha na seara do direito militar sabe muito bem esse tipo de prisão, que é a prisão decorrente das transgressões militares, né? Então, é aquela punição administrativa. E, por fim, nós temos a prisão da espécie criminal, que ela pode ser sem decisão judicial, que é no caso do flagrante delito e do crime propriamente militar, sem decisão judicial a precedendo, né? Ou com decisão judicial precedendo a prisão, que nós temos daí a prisão temporária, a prisão preventiva e a prisão definitiva, né? Então esses tipos de prisão aqui. Vamos... Só que o que eu fiz aqui? Eu compartilhei errado, né? Vocês têm que me avisar aí. Aí, pronto. Voltei para a tela aqui. Então, vamos lá. Quando eu falei do depositário infiel, que não existe mais essa possibilidade de prisão, veja o que diz a súmula vinculante 25 lá do Supremo Tribunal Federal. É ilícita a prisão de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. É ilícita, ou seja, não é inconstitucional. Por quê? Porque lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, o artigo 7º, item 7, diz que ninguém deve ser detido por dívidas. E esse princípio não limita o mandato da autoridade judiciária competente quando nós estamos falando de obrigação alimentar. Então, no caso de dívida de alimentos, ainda é possível. Então, tudo certo. Mas no caso do depositário infiel, nós temos um pacto internacional tendo essa vedação. E aqui, o que eu quero falar, porque isso aqui é importante para quem está fazendo o concurso, para entender o raciocínio que foi feito para estipular essa súmula vinculante. O que aconteceu foi o seguinte, ela continua prevista na Constituição? Continua, até foi colocada lá pelo legislador constituinte originário. Só que a regulamentação da prisão do depositário infiel é feita por legislação infraconstitucional, lei ordinária. E quem estuda aí a parte de direito constitucional já deve ter visto que os tratados internacionais de direitos humanos, aqueles que não foram então, internalizados conforme o rito agora até me fugiu a palavra. Aqueles que não tem aquele rito especial da emenda constitucional, né? Então, que não foi usado o rito da emenda constitucional, ele é considerado infraconstitucional, mas supralegal. Então, em função dessa posição que ocupa o Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele veda que qualquer legislação abaixo dele regulamente, então, a prisão do depositário infiel. Então, essa posição topográfica ocupada pelo Tratado Internacional de Direitos Humanos é que faz com que a prisão do depositário infiel seja ilícita agora no Brasil. Então, nós temos a súmula vinculante número 25. Tá, mas vamos lá. Eu quis falar dessas duas primeiras, principalmente para entender esse raciocínio importante para quem está estudando, mas para nós o que mais me importa são agora os outros dois tipos de prisão, né? A prisão administrativa e a prisão criminal, porque essas sim é que nós vamos ter a aplicação mais cotidiana, mais que a gente vê no processo penal militar aqui no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Prisão, vamos falar um pouco da prisão administrativa. Vocês já estão vendo ali que no balãozinho eu coloquei lá em cima que a participação é excepcional do Poder Judiciário. Nem sempre o Poder Judiciário participa dos casos quando nós temos punição por uma infração disciplinar. Aliás, é exceção a participação do Poder Judiciário, né? Porque a gente pode perceber lá que a Constituição, inclusive, veda a interposição de habeas corpus quando nós temos punição disciplinar. Claro que a gente tem uma construção hoje jurisprudencial no sentido que veda, mas não veda totalmente. Ainda é possível você interpor o habeas corpus para controlar a legalidade. Questão de competência, se a autoridade tinha competência para aplicar aquela penalidade, aquela punição, se aquela punição é prevista efetivamente na lei. Então, para esse controle, ainda é possível o habeas corpus. Mas, em questão de mérito, realmente daí não é possível o habeas corpus em relação à punição disciplinar. Então, primeiro tópico, a participação excepcional do Poder Judiciário na prisão administrativa.
que é a motivação da prisão administrativa? Ora, é a transgressão ou a contravenção disciplinar. Eu coloquei os dois termos porque quem é da Marinha sabe que chama diferente, né? Então, transgressão disciplinar para Exército e para Aeronáutica, a Marinha chama de contravenção disciplinar. Mas é a violação dos regulamentos disciplinares. Então, a previsão legal das punições disciplinares é nos regulamentos disciplinares do Exército, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e também, claro, nos regulamentos disciplinares das forças auxiliares. Então, cada estado e cada força tem o seu regulamento disciplinar. Muitos regulamentos disciplinares estaduais têm como base o regulamento disciplinar do Exército, né? Então, são esses o dispositivo legal que trata dessas punições disciplinares e da possibilidade de prisão administrativa. A prisão administrativa, ela tem como finalidade a educação, o treinamento, o adestramento do militar dentro da vida do quartel, né, da vida na caserna. E ela busca manter os dois princípios basilares que norteiam uma vida do militar, que é a hierarquia e a disciplina. O respeito à hierarquia e manutenção da disciplina dentro do quartel. Então, a prisão administrativa tem sempre esse viés. Interessante de falar da prisão administrativa aqui é o caráter dela. A prisão administrativa ela tem caráter subsidiário. O que eu quero dizer quando eu digo que a prisão administrativa tem caráter subsidiário? É que quando nós temos pelo mesmo fato, o mesmo fato for um crime militar e uma transgressão militar, e isso acontece porque a diferença entre transgressão militar e crime, ela é de intensidade e não de qualidade, então isso vai acontecer em vários fatos. Os regulamentos disciplinares dizem que o comandante tem que aguardar a questão da punição administrativa, da prisão administrativa, para ver o que vai acontecer, então, no processo criminal, para ver se ele vai ser condenado pela pena. Eu, particularmente, entendo que essa disposição que está prevista lá, quem está estudando, olha, para quem está fazendo concurso, que fique bem claro, está colocado lá nos regulamentos disciplinares desse modo. Mas eu não concordo. Eu não concordo com uma questão que ela infringe a proporcionalidade. E por que ela infringe a proporcionalidade? Porque é a questão da proteção deficiente. Se nós temos independência entre as instâncias administrativa e criminal, eu não vejo problema nenhum em que tivesse a punição administrativa, a prisão administrativa para punir, então, aquele fato, que é uma transgressão disciplinar, uma contravenção disciplinar, e também, se fosse o caso, uma condenação pelo Poder Judiciário, o cumprimento de pena ao final. Até porque as finalidades dessas prisões são diferentes. A finalidade da prisão administrativa, como eu disse aqui, é uma finalidade educativa, já a finalidade da prisão, lá depois do decorrer do processo penal, é aquelas 4 finalidades que toda pena tem, que é a questão da retribuição, da prevenção geral, a prevenção específica e a questão da ressocialização. Então, veja, se a finalidade é diferente, se o fundamento é diferente, se as instâncias são independentes, eu não vejo por que a vedação legal de termos prisão administrativa, né, prisão disciplinar, e também prisão por crime pelo mesmo fato. Não me parece aqui bis in idem. É que o mesmo fato, ele atenta instâncias diferentes. Por quê? Tanto que é assim que a gente tem a condenação criminal pelo fato, né, o cumprimento de pena, e nós também temos, por exemplo, o ressarcimento do dano na instância civil. Nós temos também a possibilidade de punição disciplinar, se a pessoa é um servidor, pelo mesmo fato, também tem repercussão. Então, eu não vejo o porquê que tem essa, não entendo, não tem muita lógica, essa vedação legal. Mas, tá lá. Então, se o mesmo fato é crime e transgressão, o comandante tem que aguardar, não pode punir disciplinarmente, não pode prender disciplinarmente, e tem que aguardar, então, o que vai acontecer no processo criminal. Gente, até aqui, tranquilo? Alguma pergunta? Posso tocar o baile aí? Pergunta. Vamos lá. Professor, em relação o senhor falou das prisões, dessa subsistência delas, agora em relação aos militares das Forças Armadas, né? Porque a Lei 13.967 de dezembro de 2009, ela extinguiu a pena de prisão disciplinar para as polícias militares e Corpo de Bombeiros.
qual a visão que o senhor tem sobre, né, em relação, já que o senhor está falando das prisões, porque o prazo foi de 1 ano para se instituir os códigos de ética nas forças auxiliares. Em relação à prisão, já seria instantâneo a extinção delas, né, no caso? O teu microfone, eu acho que está com problema e não consegui ouvir o começo. Em dezembro de 2019, a Lei 13.967, ela extinguiu a pena de prisão disciplinar para os polícias militares e corpo de bombeiros. Em relação a essa situação, como você está falando especificamente das prisões aí e das administrativas, já seria de aplicação imediata ou somente quando fossem instituídos novos códigos de ética das forças, né, auxiliares? Não, se a extinção aí de um gravame, a aplicação é imediata. A lógica, pelo menos, é sempre assim. Mas você está falando em relação à força do Rio? Não, estou falando as forças auxiliares em âmbito nacional. Em âmbito nacional. A 13.967, ela extinguiu, né, a pena de prisão disciplinar para os policiais e corpo de bombeiros. Militares e corpo de bombeiros dos estados. O teu microfone está bem ruim, eu não estou conseguindo entender. Né? Então, assim, eu vou... Não, toca aí, deixa para próxima. Tá, não, depois a gente conversa então sobre isso, porque eu não estou conseguindo entender. Mas vamos lá, vamos prosseguir então. Mas olha só, em relação à transgressão disciplinar, o que a gente tinha que falar era basicamente isso. Agora vamos falar então da prisão criminal, porque essa efetivamente é que tem aplicação no processo penal militar. Então agora nós vamos falar daquelas que a gente aplica no dia a dia da justiça militar. A primeira delas que a gente vai falar é o flagrante delito. O fundamento legal do flagrante delito está lá no artigo 243 além do artigo 5º, né, que eu já citei lá no começo. A regulamentação disso está lá no artigo 243 do Código de Processo Penal Militar, que diz que qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem foi insubmisso ou desertor ou seja encontrado em flagrante delito. Bem, aqui nós estamos vendo que nós temos uma possibilidade e um dever. Né? Então, vamos tratar um pouquinho de cada uma dessas coisas que são diferentes. Porque daí o fundamento lógico, ele varia conforme quem esteja prendendo a pessoa. Quando eu falo que qualquer um do povo pode efetuar a prisão de quem esteja praticando um crime, o que o legislador quer? Ele quer evitar que o crime continue ocorrendo. Essa é a ideia mesmo. Cessar a prática criminosa. E, em função disso, ele não só determina que as autoridades policiais efetuem a prisão das pessoas que estejam cometendo o crime, como também autoriza que qualquer pessoa possa ir lá e fazer com que o crime cesse e dê voz de prisão para a pessoa. Qualquer do povo, quando exerce esse direito, ele está dentro do exercício regular de um direito reconhecido, né? Já que a lei possibilita isso. E é isso que a gente chama de flagrante facultativo, né? Porque é uma faculdade. Ninguém tem a obrigação de ir lá e prender a pessoa que esteja cometendo crime. É apenas uma faculdade. Já em relação aos militares, é diferente. Porque em relação aos militares, dentro da sua área de competência, e isso aqui é importante a gente falar, dentro da sua área de competência, os militares têm o dever de prender quem esteja cometendo o crime. Aqui não é mais um exercício regular do direito, aqui é um estrito cumprimento do dever legal. Então, está dentro da atribuição do militar efetuar a prisão daquelas pessoas que estejam cometendo o crime. O interessante é que quando eu falo assim, dentro da área de competência, é porque, por exemplo, um militar das Forças Armadas, que esteja num supermercado, e lá esteja acontecendo um furto, o militar das Forças Armadas não é obrigado, não tem o dever de efetuar o flagrante. Ele tem a faculdade, como qualquer um do povo. Daí. Aí é diferente, porque ele não está atuando dentro da sua área de competência. Isso é preciso deixar claro.
né? Porque essa dúvida quando eu dou aula, muita gente já me perguntou isso, né? Tá, então quer dizer que o militar tem que prender qualquer um, em qualquer lugar que esteja cometendo crime? Não é assim. É dentro do seu limite de competência, aí sim, ele é obrigado, e se não fizer, se tiver possibilidade de efetuar a prisão e não fizer, ele vai responder por prevaricação, se for o caso, ou alguma infração administrativa aí. Tá? E no caso dos militares, então, nós temos o flagrante obrigatório. Então, é a primeira classificação de flagrante que nós temos. Flagrante facultativo em relação a qualquer um do povo, flagrante obrigatório em relação à autoridade militar aí, dentro da sua área de competência. Então, vamos lá. Seguindo, quais são as espécies de flagrante que nós temos no direito penal brasileiro? Isso aqui é importante porque o concurso adora isso aqui. Eu sempre pergunto essa classificação e cada uma delas aí dentro para você explicar. Primeiro, quais são as espécies de flagrante que nós temos no Código de Processo Penal Militar? Então, lá no artigo 244, que trata do flagrante do Código de Processo Penal Militar, nós temos o flagrante próprio, perfeito ou verdadeiro, que é aquela pessoa que esteja cometendo o crime. Nós temos o flagrante, acabou de cometer, né? Nós temos o flagrante impróprio, imperfeito ou quase flagrante, aquele que está previsto lá em que a pessoa é perseguida logo após cometer o crime. E nós temos o flagrante presumido ou ficto, que é aquele que a pessoa se encontra a pessoa com os instrumentos do crime, que faça presumir que ela tenha cometido o crime. São três tipos diferentes. Na prática, tecnicamente, flagrante seria quando está cometendo o crime, ou logo após cometê-lo. Esse seria o flagrante. Flagrante que é no calor do momento, da flagrância. As outras duas são construções legislativas a respeito do flagrante. São todos flagrantes, sem dúvida nenhuma. Flagrante, bem flagrante mesmo, seria apenas o primeiro. Aqui, quando a gente fala em flagrante impróprio, imperfeito ou quase flagrante, o que sempre me pergunta é o seguinte: tá, e qual que é o limite de tempo para efetuar essa prisão? Não tem um limite específico. Não existe. Várias horas já foi aceito, até um dia já foi aceito, e já foi aceito até vários dias, desde que que essa perseguição seja ininterrupta. Então, você pode começar a perseguição atrás da pessoa que tenha cometido o crime, e desde que ela não tenha acabado em nenhum momento, e não é só, não é que perdeu de vista, acabou a perseguição, não. Você pode ainda estar no encalço através de informações e continuar atrás da pessoa. Às vezes, você pode levar 1, 2, 3 dias, nos crimes mais graves isso pode acontecer, e ainda prender essa pessoa em flagrante. Ainda assim é possível. Então, essa delimitação, que alguns autores até falam assim, 24 horas, nem sempre ela na prática, aplicada. Então, depende de cada caso. Bom, tirando essas previstas no Código de Processo Penal Militar, nós também temos aquelas que não são previstas no CPPM, que é o flagrante esperado. O flagrante esperado é aquele em que a autoridade policial ela teve notícia de que ia acontecer um crime e ela se preparou, foi até lá para prender, então, a pessoa que foi cometer o crime. Né? Isso acontece muito com a questão de denúncia anônima, né? Então, liga lá para falar, a possibilidade de cometimento ao crime, a autoridade policial vai lá e prende. Esse flagrante esperado é tranquilo, lícito, sem problema nenhum. E nós temos também daí o flagrante prorrogado, protelado, ou também chamado de ação controlada. Essa ação controlada ela foi prevista primeiro na lei, na primeira lei que tratou da associação criminosa, né? Crime de quadrilha. E também ela é prevista, e às vezes as pessoas esquecem também, na lei de tóxico. A nova lei de tóxico também prevê essa possibilidade dessa ação controlada. O que é esse flagrante prorrogado, protelado ou ação controlada? E, na verdade, assim, apesar de ter cometido um primeiro crime, a autoridade policial não faz a prisão naquele momento, esperando de que possa reunir várias outras pessoas para prender a quadrilha inteira, o bando inteiro. Isso é feito através de agentes infiltrados. Então, acaba acontecendo alguns crimes em que não é feita a prisão naquele momento, tem uma série de regras para fazer essa prisão, obviamente, mas espera-se para depois se prender em flagrante,
mais na sequência, para que a gente possa aprender, então, a desbaratar a quadrilha inteira, para que seja mais eficaz, então, essa prisão. Bom, essas duas espécies que eu falei até agora, as previstas no CPPM e as não previstas no CPM, essa em azul e essa em vermelho, todas essas são flagrantes regulares. Esses flagrantes são possíveis de ser feitos, estão todos corretos. Mas nós também temos umas espécies de flagrantes irregulares. O primeiro deles, que você já deve ter visto muito em filme, aí, é o flagrante forjado, né? Que é aquele flagrante em que a polícia prepara o flagrante. Planta, por exemplo, a droga dentro do carro da pessoa para poder prender ela como se ela estivesse, então, cometendo crime de tóxico. Então, esse flagrante forjado, obviamente, né, isso não é um flagrante válido. E quem comete o crime, na verdade, daí é a autoridade policial que está cometendo. É uma autoridade ou até coisa pior aí, sendo cometido pelo policial. Então, aí, esse é o flagrante forjado. Mas nós temos uma outra espécie de flagrante que é chamado de flagrante preparado ou provocado. Nessa espécie de flagrante, o que acontece? A autoridade policial, ela prepara uma situação de tal forma que ela induz a pessoa a cometer o crime, por isso que também o pessoal fala indução por agente provocador, né? Também é o nome que se utiliza, induz a pessoa a cometer o crime para que possa prendê-la sem dar chance nenhuma que a pessoa consiga consumar aquele crime, ou seja, consiga sair dali livre. Então, o que acontece? Normalmente, então, nós temos um policial lá que está investigando crime, por exemplo, de droga lá, ou furto, alguma coisa assim, e provoca a pessoa para que ela cometa um furto, né, incita ela a cometer um furto contra um policial lá que esteja já armado para isso, e todos estão lá, pegam a pessoa quando ela vai lá e efetua o furto. Bem, esse tipo de flagrante preparado provocado é considerado crime impossível. E a súmula 145 do STF até fala disso. A súmula 145 do STF ela é bem clara que esse tipo de flagrante é flagrante irregular. Que não é considerado válido em função do crime impossível da pessoa. Então, não conseguir se beneficiar do crime. Aliás, a pessoa não vai nem responder por esse crime, inclusive, né? Porque foi toda uma construção feita aí pelo agente policial, pelos agentes policiais, para poder efetuar esse flagrante, Então, esses dois tipos de flagrante, o forjado e o preparado ou provocado também, são flagrantes que são irregulares, então não são aceitos na prática. Bem, gente, olha só. Aí eu falei de todas as espécies de flagrantes. Anteriormente eu falei do facultativo, do obrigatório, e aqui estão todos os outros. Vocês perceberam que eu coloquei aqui na minha telinha, inclusive, os sinônimos. É justamente para gravar isso daí, porque nos concursos eles adoram perguntar os sinônimos. Então, você tem que saber o nome de cada um desses flagrantes diferentes aí, quando você for fazer prova. Qual o significado de cada um. Isso aí cai e cai muito. Muito bem, vamos continuando aqui. Quando a gente prende alguém em flagrante, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter, quem é militar sabe muito bem disso aí, são os direitos que você deve respeitar em relação ao preso, a pessoa que está sendo ali sob custódia naquele momento. Nós temos alguns direitos que são previstos na própria Constituição, que o preso tem. O direito ao silêncio, o direito de não se auto-incriminar, e o direito de assistência da família e de advogado. Ele tem direito à assistência, ele não tem obrigação de ser assistido pela família ou por advogado. Então, isso é escolha do preso. O preso pode não querer comunicar ninguém. E também não pode querer que não tenha nenhum advogado presente ali naquele momento. É um direito dele, é uma faculdade. Agora, tem que ser permitido a ele, então, exercer essa faculdade se ele quiser. Também na Constituição, nós temos a comunicação obrigatória ao Poder Judiciário, né? Nós temos lá no artigo 5º também determinando que essa obrigação seja feita o mais rápido possível ao Poder Judiciário para analisar, então, se esse flagrante se essa prisão foi ilegal ou não. Mas, além da comunicação ao Poder Judiciário, nós temos outras duas comunicações que não estão previstas na Constituição, mas que são obrigatórias quando você prende alguém em flagrante. Uma delas é a comunicação ao Ministério Público competente.
Isso está na Lei Complementar 75/93, tem essa previsão. E, além disso, a Lei Complementar 80/94, que trata, então, da Defensoria Pública, que regula regulamento da Defensoria Pública, também determina que se o advogado, se o preso não indicar advogado, quem está o prendendo em flagrante tem que, então, fazer essa comunicação à Defensoria Pública. Então, esse aí é um quadro, vocês podem perceber, desculpe, em que consta, então, todas as garantias que você deve respeitar em relação à pessoa que está sendo presa em flagrante. Alguma dúvida até aqui? Fico bem quieto aqui, eu fico falando, parece que eu estou falando sozinho. Tá todo mundo aí me ouvindo, né? Sim. Tá bom. Ouvindo sim. Tá bom. Ouvindo tranquilo. Ouvindo perfeitamente. Então vai. Continua. Tá tranquilo por enquanto, né? Tranquilo. Então, vamos lá. Falei da prisão em flagrante, vamos falar de uma outra prisão, que é a do crime propriamente militar. Esse aqui eu quero tratar um pouco mais com profundidade. Vamos lá. O crime propriamente militar, eu mostrei para vocês lá no começo, é uma das exceções da possibilidade de prisão mesmo sem decisão judicial, junto com a prisão em flagrante. Está lá no artigo 5º, inciso, que eu coloquei ali. Mas tem essa previsão constitucional dessa exceção, prisão sem determinação judicial. Ocorre um probleminha aí que a gente vai ter que conversar agora. O que é crime propriamente militar? Esse é um ponto. Olha só. Doutrinariamente, eu prefiro essa definição de crime propriamente militar que vocês estão vendo na tela aí, que é o crime propriamente militar em razão da matéria e da pessoa, que são aqueles crimes que são previstos somente no Código Penal Militar e praticados por militares, porque neste caso, inclusive, a pessoa que pratica o crime vai ter, na análise da conduta dela, as questões de hierarquia e disciplina. Aí nós temos uma série de exemplos desses crimes propriamente militares em razão da matéria da pessoa: deserção, violência contra superior, motim, recusa de obediência, dormir em serviço, como vocês podem ver aí. E nós também temos o crime propriamente militar em razão somente da matéria. Tem um da mais ainda que não precisava. Em razão somente da matéria. Esses crimes são previstos somente no Código Penal Militar e são praticados por civis. Veja, ele é próprio da vida militar, porque é previsto só no Código Penal Militar, mas a pessoa que pratica o crime não vai ter, na análise da sua conduta, levado em consideração as questões de hierarquia e disciplina, até porque ela não se submete a esses princípios, né? Então, nós temos aí o crime propriamente militar em razão da matéria, somente da matéria, insubmissão, favorecimento a desertor, ofensa às Forças Armadas, uso indevido de uniforme, e por aí vai. Muito bem. Primeiro ponto que eu queria colocar. Essa conceituação doutrinária não é uma conceituação aqui unânime, né? Então, nós temos vários autores que classificam e definem o crime propriamente militar de forma diferente. Eu prefiro essa, que parece a mais lógica delas. Mas é doutrinária. E aí é que a gente vai ter que analisar, voltar lá no artigo 5º da exceção e dar uma olhada nele. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Aí nós temos um baita de um problema, né? Quem já estudou direito constitucional, que está estudando aí, já ouviu falar de José Afonso da Silva, gostava de classificar assim, da tal da norma constitucional de eficácia limitada. Ou seja, se é definido em lei, a gente precisa que a lei defina o que é o crime propriamente militar. Existem duas interpretações em relação a essa questão. Tem aqueles que entendem que a definição em lei é só do crime militar. Eu não sou adepto dessa ideia. Eu acho que está muito claro que o que precisa ser definido em lei é o que é crime propriamente militar. Então, a lei precisa trazer essa definição. E não trouxe.
o Código Penal Militar não define em nenhum momento o que é crime propriamente militar. Aí nós temos um sério problema, por quê? Como é que a autoridade militar vai prender alguém sem decisão judicial, né, porque essa é uma exceção, por crime propriamente militar, se não tem uma lei que defina o que seja crime propriamente militar? Me parece que está faltando uma regulamentação em relação a isso. E daí o que acontece? Como o crime propriamente militar não tem uma definição legal do que ele seja, a autoridade militar que prende pelo crime propriamente militar, que não seja em flagrante, lógico, independentemente do que eu estou falando aqui, pode se enquadrar lá na nova lei de abuso de autoridade, lá no artigo 9º, que, veja só, decreta medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Então, nós não temos uma definição legal de crime propriamente militar. A autoridade militar que prender sem ordem judicial e sem estar em flagrante pelo crime propriamente militar pode se enquadrar, então, no crime de abuso de autoridade. Então, é por isso que não dá, né? Então, quando me perguntam, não dá, porque você corre o risco de se enquadrar bem aqui. Então, se há necessidade de prisão, então requisite essa prisão para o Poder Judiciário para que decrete a prisão preventiva, se for o caso, ou prenda em flagrante quando isso é possível. Né? Tranquilo? Uma dúvida aqui? Posso tocar? Vamos lá. Tranquilo. Vamos lá. É o seguinte, prisão precedida de decisão judicial. Nós chegamos agora naquela que tem a participação do Poder Judiciário aqui. Nós temos as prisões que podem ser executadas antes do trânsito em julgado. Nós temos a prisão preventiva e a prisão temporária. Essas duas têm caráter instrumental. Elas servem ao processo, elas servem como prevenção ao processo e também em relação ao não cometimento de mais crimes, como a gente vai ver na sequência. E nós também temos a prisão após o trânsito em julgado, que é aquela que é precedida de uma sentença condenatória. Aqui, essa prisão após o trânsito em julgado, então, ela tem um caráter penal. Essa aqui é a única que tem caráter penal. Apesar da prisão preventiva e a prisão temporária, é bom lembrar que sempre detrai da pena. O tempo que a pessoa cumpre ali provisoriamente é detraído da pena lá no final. Né? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas aqui para a gente entender? Vamos lá. Eu vou começar ao contrário. Vou falar primeiro da prisão definitiva, porque ela é mais tranquila. Bom, o artigo 5º lá, inciso 57, fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse princípio é o chamado princípio, alguns chamam de princípio de presunção da inocência. Eu prefiro o princípio da não culpabilidade, muitos autores também preferem essa segunda denominação, mas tanto como o outro é válido. E, regulamentando esse princípio, nós temos dois dispositivos nos códigos penais aqui. O primeiro, no Código de Processo Penal Militar, artigo 592, que fala o seguinte: somente depois de passar em julgado será exequível a sentença. Então, eu só posso executar a sentença condenatória depois que passar em julgado. É isso que o Código está dizendo. E o Código de Processo Penal Comum, no artigo 283, fala o seguinte: ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, está lá, conforme está na Constituição Federal, né? Em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Então, veja, tanto o Código de Processo Penal Militar quanto o Código de Processo Penal Comum tem a mesma visão em relação à possibilidade de prisão-pena, somente depois do trânsito em julgado. O ano passado, a gente sabe, aí, todo mundo acompanhou, nós tivemos uma discussão muito grande em relação à possibilidade de prisão após segunda instância. Isso chegou, então, até o Supremo Tribunal Federal para falar se é possível, então, a gente começar a executar a pena depois que tivesse confirmada a condenação em segunda instância. Vou abrir um parênteses para explicar aqui. O direito que é previsto nos tratados internacionais de direitos humanos aí, é de que a pessoa tem direito a uma segunda instância, ao acesso à segunda instância, tem o direito que aquela situação dela seja, então, analisada por uma instância superior, por um colegiado.
É por isso que você falou, então, olha, bom, a gente está preservando o direito previsto nos tratados internacionais. Por quê? Porque ele foi condenado em primeira instância, teve acesso à segunda instância, e a segunda instância confirmou a condenação. Então, a gente já pode começar a executar. Nós estamos aqui, então, obedecendo ao que diz os tratados internacionais. Mas acontece que a Constituição Federal diz que não pode, diz que só depois do trânsito julgado. Como é que fica isso? Pode ou não pode? Essa questão foi levada até o Supremo Tribunal Federal, e aqui eu vou colocar até o número para vocês aqui, ó, nas ações diretas de inconstitucionalidade 43, 44 e 54. Então, essas três ações diretas de constitucionalidade foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal no mesmo dia. O julgamento foi lá em 7 de novembro de 2019. E aconteceu o seguinte, qual foi o resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal? Analisando o artigo 283 do Código de Processo Penal, dizendo que ele é constitucional, não sendo possível iniciar a execução da pena após condenação em segunda instância, quando ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Então, o que fez o Supremo Tribunal Federal? Vedou a prisão em segunda instância. É isso. Né? Foi o plenário do Supremo, teve essa decisão, então, hoje em dia, nós não podemos prender após, não prender de forma definitiva. Obviamente que a gente vai ver ali adiante, se tiver requisito de prisão preventiva, pode. Mas de forma definitiva, é só depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas acontece que, e aqui ó, eu trouxe para vocês aqui um placar, ó, como é que foi. Aqui, inclusive, tem todos os ministros aí, como cada um votou. Vocês podem perceber que o placar aí da decisão, para aplicar ou não a prisão após a segunda instância, foi um placar bem apertadinho. Né? Foi 6-5. E nós temos aqui uma questão a ser pensada aqui, né? Vamos lá. Foi 6-5 e nós temos agora um ministro que está se aposentando em outubro desse ano, que é o ministro Celso de Mello, que é justamente um dos que votou pela impossibilidade de prisão em segunda instância. O que isso quer dizer? Quer dizer que no futuro próximo, e até a tendência é que o atual presidente ele indique para o lugar do ministro Celso de Mello um ministro que seja mais conservador, então muito provavelmente mais alinhado à posição que foi minoritária, que foi vencida. Então, a gente deve ter, num futuro próximo, uma alteração nesse posicionamento. Claro, gente, aqui eu estou falando desde que cada ministro mantenha a sua posição, que foi lá, explanada lá no final do ano passado. Se cada um mantiver a sua posição, não alterar a posição, nessa troca de ministros, quando for provocado novamente o Supremo Tribunal Federal a respeito da prisão, muito provavelmente nós vamos ter uma inversão de placar. Né? E daí ser possível, então, a prisão após a condenação em segunda instância. Eu acho que a gente deveria reformar a Constituição para ficar mais tranquilo, né? E acabava o problema. A forma técnica melhor de se fazer isso era alterando a Constituição, para que não tivesse mais esse tipo de discussão. Mas, hoje em dia, para quem está fazendo concurso aí, o importante é saber que ela está atualmente vedada. Pelo menos circunstancialmente, não é possível. Mas, provavelmente, isso vai mudar. Muito bem. Vamos prosseguir aqui. Deixa eu só trocar o mouse aqui. Em relação agora às outras duas prisões que são instrumentais, aquelas duas prisões que são provisórias, então, antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Nós temos a prisão preventiva e a prisão temporária. Prisão preventiva no Código de Processo Penal Militar está lá no artigo 254 e seguintes. Então, a regulamentação da prisão preventiva está lá. Quais são os requisitos legais para uma prisão preventiva? Aqui os autores gostam de chamar de fumo comissi delicti, né? Os requisitos legais são a materialidade e a autoria. Então, prova de fato delituoso e indícios suficientes de autoria. Esses são os requisitos legais para você decretar a prisão preventiva, que estão expressos no CPP. Mas existem dois requisitos que são supralegais, mas que estão efetivamente presentes na prisão preventiva. Lembrando que prisão é uma exceção a uma garantia constitucional. E só por ser uma exceção, ela deve ser aplicada em situações excepcionais. Né? Ela não é a solução dos problemas. Né? Não é a antecipação de pena. Ela não pode ser vista assim. A prisão preventiva,
ela tem requisitos e requisitos que devem estar sempre presentes para que ela possa ser aplicada. Os requisitos supralegais aqui que eu gostaria de comentar são dois, a razoabilidade e a proporcionalidade, são diferentes, apesar de serem parecidos. Razoabilidade no sentido de que uma prisão preventiva só pode ser determinada levando em consideração também a pena definitiva a ser aplicada ao final. Porque se você percebe já no início do processo, em que aquele tipo de crime, ao final do trânsito julgado da sentença condenatória, a pessoa não vai ser presa, porque ela vai ter direito, por exemplo, a uma suspensão condicional da pena, no caso da justiça militar, isso deve ser aplicado. Qual é o sentido de, quando você está no momento menos, embora eu sei que a prisão preventiva é instrumental, mas no momento menos, você aplicar uma restrição muito maior do que o momento final. Então, daí não tem razoabilidade, não tem lógica nesse sistema. E uma outra questão que a gente tem que levar em conta na prisão preventiva é a questão da proporcionalidade. A prisão preventiva também não pode. Vamos supor que o crime tenha lá com uma pena mínima 2 anos. Você deixar a pessoa presa preventivamente 1 ano e meio. Não faz sentido. Não há proporcionalidade nessa conduta. Então, em relação à duração da prisão preventiva, também você tem que levar em consideração que ela tem que durar somente o tempo necessário para garantir o processo. A prisão preventiva tem essa ideia de garantia do processo. Ela é instrumental ao processo. Ela é acessória sempre a um processo penal. Esses são os requisitos legais, os requisitos supralegais, né? Nós falamos do Fumo Comics Delite. Nós vamos falar agora, então... Opa, acho que eu passei direto. Aqui. Do periculum libertatis, né? Que é o outro requisito para a decretação da prisão preventiva. Que no Código de Processo Penal Militar ele chama de casos de decretação. Deixa eu ver se consigo... aqui. Consegui tirar. São os casos de decretação da prisão preventiva. Vamos lá. Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, periculosidade do indiciado acusado, segurança da aplicação da lei penal militar e hierarquia e disciplina. Em relação ao Código de Processo Penal Comum, vocês já estão percebendo 2 diferenças aí. Primeiro, que a gente não tem garantia da ordem econômica. E no lugar dela, nós temos, eu costumo falar, e entendo assim, nós temos a garantia da ordem militar, né, que é o quinto caso de decretação, que é no caso de hierarquia e disciplina. Então, vamos citar uns exemplos aqui para ficar mais claro cada um desses casos aqui. O primeiro caso, garantia da ordem pública, é o risco da pessoa voltar a praticar delitos. Não basta o clamor público. O clamor público ele pode ser um dos elementos a serem considerados quando eu decreto a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, mas ele não pode ser o único. Então, é possível que a prática do crime tenha causado um grande clamor público, mas se não tiver mais nada além do clamor, eu não posso decretar a prisão preventiva. Então, eu tenho que levar outros requisitos em consideração, outros quesitos em consideração, para decretar, então, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. E veja que interessante, neste caso em específico, a prisão preventiva ela não é instrumental ao processo, né? Ela é instrumental à sociedade, para evitar que a pessoa cometa novo crime. Porque em relação ao processo pode não fazer diferença nenhuma, o cometimento de outro crime, porque vai ter outro processo, né? Um outro inquérito, um outro processo. É instrumental aqui para a sociedade, para garantir a pacificação, a paz social. O segundo caso aqui, de um exemplo de conveniência da instrução criminal, é quando aí o investigado, o indiciado, ele está constrangendo as testemunhas. E não só quando está constrangendo testemunhas, quando ele também está produzindo provas falsas. Por exemplo, quando ele paga para alguém dar um depoimento falso no inquérito lá, que o isente de ter cometido o crime. Aí, veja, aí ele não está constrangendo testemunha, não, ele está pagando, inclusive, né? Essa pessoa ainda está cometendo um crime também. Né? Então, neste caso, também é possível decretar a prisão preventiva na conveniência da instrução criminal. Nós temos o caso de periculosidade do indiciado acusado, aqui é básico, né? A questão dos maus antecedentes, a pessoa que tem, então, essa possibilidade de voltar a cometer o crime em função da vida pregressa que ela tem. Normalmente, o que acontece? A periculosidade do indiciado nunca é decretada como o único caso, né? Como o único requisito quando o juiz vai fazer a decisão. Ele sempre junta a periculosidade do indiciado, o acusado, para garantia da ordem pública. Ele sempre junta esses 2 requisitos, esses 2 casos para decretar a prisão preventiva.
A segurança da aplicação da lei penal militar é o risco de fuga, né? Aquela pessoa, então, que tem muitos bens, tem passaporte, tem avião, tem aquela coisa toda, então ele pode sair do Brasil. E no caso da justiça militar, tem uma outra possibilidade, que é o status de militar nos crimes, nos processos de deserção. Então, para aqueles que, como a pessoa tem que manter a condição de militar para que o processo de deserção se desenrole, né, para quem tem esse entendimento, então, a pessoa se evadir, ela está fazendo com que o Poder Judiciário não consiga aplicar a lei penal militar. Aí é possível decretar prisão preventiva, então, desse desertor, para que ele volte a ostentar a condição de militar e possa continuar respondendo o processo. Então, aqui nós temos um caso diferente na justiça militar e não tem na justiça comum. Na justiça comum, normalmente, o que é citado aqui na segurança da aplicação da lei penal militar, da lei penal, é o risco de fuga. E o último requisito, que para mim, é a garantia da ordem militar, né, que é a questão da hierarquia e disciplina, para a manutenção da hierarquia e disciplina. Sempre lembrando que a gente deve levar em consideração sempre o crime em concreto, não é o crime em abstrato lá. Eu não posso considerar homicídio é grave. O crime de homicídio é grave, então eu sempre decreto a prisão preventiva. Não, não é assim. Se fosse assim, eu não tinha escrito isso. Então, tem sempre a possibilidade de analisar, no caso concreto, aquela conduta praticada pelo agente, se ela é, sim, necessária decretar a prisão preventiva. E quando nós estamos falando da garantia da ordem militar, aí na hierarquia e disciplina, também é assim. Todo crime praticado por um militar dentro do quartel ofende a hierarquia e disciplina. Acho que qualquer um consegue enxergar isso. Há um abalo na disciplina, obviamente, e vai ofender a hierarquia dependendo do tipo de crime que é cometido. Então, mas sempre tem esse abalo. Então, sempre decretaria a prisão preventiva? Não. É preciso que o crime militar praticado, e normalmente é nos crimes propriamente militares que isso acontece, seja ainda evado de uma grande ofensa à ordem militar. Vou citar um exemplo aqui. Violência contra superior. É um crime grave? Ofende hierarquia e disciplina? Ofende. Sempre se decreta prisão preventiva? Nem sempre. Às vezes pode ser que não seja necessário. Agora, a ofensa, a violência contra o superior, que seja praticada contra o comandante na frente da tropa, é muito mais grave. Aqui, em concreto, já consegue perceber que nós tivemos uma grave ofensa à ordem militar. E aqui há, sim, a necessidade de decretação da prisão preventiva. Em relação a esse último quesito, esse último caso, essa última modalidade de prisão preventiva, eu entendo que sempre a autoridade militar tem que ser ouvida e concordar com a necessidade. Aqui não basta o Ministério Público representar, por exemplo, pedindo a prisão preventiva para o juiz, e o juiz determinar sem ouvir a autoridade militar, sem ouvir o comandante. Por quê? Porque quem é responsável por manter a disciplina, a hierarquia e disciplina do quartel é o comandante daquela unidade. É ele que sabe isso. É da competência dele. Então, para que o juiz possa determinar a prisão preventiva, levando em consideração a violação da hierarquia e disciplina, é preciso ouvir quem é responsável por mantê-la. E no meu caso, eu particularmente entendo, que se o comandante for contrário à decretação da prisão preventiva nessa hipótese específica, o juiz fica atado aí mesmo que tenha o pedido do Ministério Público. Porque o respeito à independência das instâncias aí. A instância administrativa é com o comandante lá, e ele que é o responsável por essa manutenção. Vamos lá, vamos seguindo. Conseguiram entender bem aqui os exemplos, tudo? Eu vou tocar para frente aqui, então. Porque eu quero falar de uma outra questão que é muito interessante. Aqui. Não. Tá, acho que eu passei direto. Não, é aqui mesmo. A questão que eu quero falar assim tá, nós estamos falando de prisão preventiva. Quem pode pedir a prisão preventiva? A prisão preventiva ela pode ser determinada tanto na fase do inquérito, na fase investigatória, na fase pré-processual, quanto na fase processual. Tranquilo. Na fase, o Código de Processo Penal Militar, se a gente for dar uma lida lá no artigo que trata da prisão preventiva, ele diz que o juiz pode decretar de ofício a prisão preventiva, inclusive na fase de inquérito. Aí nós temos um problema. Eu entendo, particularmente, como magistrado, entendo que não pode. Mas há previsão na lei que pode.
Mas eu entendo que não. Eu entendo que a prisão preventiva na fase de inquérito somente é possível se houver um pedido, uma representação por parte da autoridade militar ou por um pedido formulado pelo Ministério Público Militar. Então, nessas duas situações. Na fase processual, aí sim é possível o juiz determinar até de ofício, porque o juiz é responsável por manter a regularidade do feito. Então, como ele é responsável por manter a regularidade do feito, então aí ele também pode observar que aquele caso seja necessária a decretação da prisão preventiva, por exemplo, de um acusado que esteja aí constrangendo testemunhas ou construindo provas indevidas aí no processo. Ele pode, ou há o risco do acusado se evadir, sair do país, o juiz pode também de ofício decretar. Mas isso no processo. Na fase de inquérito, apesar de existir a previsão legal no CPPM, eu entendo que, em função do princípio do sistema acusatório, o juiz não pode fazer sem que tenha um pedido para isso, né? Em função da inércia e da imparcialidade do poder judiciário aqui. Então, para mim, essa parte, essa possibilidade não foi recepcionada pela atual ordem constitucional. Vamos lá. Continuando, e deixei por último a que vai ser mais interessante aqui, que, pelo menos para a gente entender agora, que é a questão da prisão temporária. A prisão temporária ela é prevista na Lei 7960 de 89. Por que eu estou dizendo que é mais interessante? Porque até bem pouco tempo não existia possibilidade de aplicação e decretação de prisão temporária na Justiça Militar. Opa, andei demais aqui. De prisão temporária na Justiça Militar. Isso só veio acontecer com a edição da Lei 13, sempre confundo os números, 13941, isso. 13941, que criou os crimes militares por extensão. Então, ao criar os crimes militares por extensão, ao possibilitar que os crimes que são previstos na legislação penal comum se tornassem crimes militares, se fossem praticados naquelas situações previstas no artigo 9º, inciso 2 e 3, ele trouxe também muitos crimes que estão previstos na lei da prisão temporária. Então, que agora podem, então, ser aplicados também na Justiça Militar e no processo penal militar. E nós agora vai ter que precisar estudar a prisão temporária também. E a prisão temporária, lá na Lei 7960, ela diz o seguinte, que são requisitos legais para a decretação da prisão temporária. Se isso for imprescindível para investigações de inquérito policial, então aí a autoridade policial vai ter que deixar claro o porquê que precisa decretar a prisão, ou se o agente não tem a residência fixa ou não consiga ser identificado. Nesse último caso, que não consiga ser identificado, até que o seja. A partir do momento que ele for identificado, se for o motivo da prisão, ele tem que ser solto. É um desses somados à prática de crimes taxativamente numerados, que eu já vou falar ali na sequência quais são. Então, tem que ter ou um ou outro, sempre quando for cometido um desses crimes, que nós vamos ver já na sequência quais são. Então, além desses requisitos legais, nós também temos aqueles requisitos supralegais, assim como acontece com a prisão preventiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, o juiz também vai ter que analisar a necessidade de custódia, mesmo no caso da prisão temporária. Não é porque a lei diz que aqueles crimes têm a possibilidade de prisão temporária que ela sempre tem que ser determinada. Se não for efetivamente necessário, até porque prisão é exceção, né? Vamos deixar isso claro. Então, não é determinado. E também em relação à duração. E a gente vai ver a duração da prisão temporária tem uma duração fixa, um limite máximo fixo que a gente vai falar na sequência qual é. Aí eu vou tecer alguns comentários também a respeito disso. Vamos lá. Olha os crimes aí. Esses são os crimes que estão previstos na lei de prisão temporária, lei 7960. São esses 15 crimes aí. Os que estão em vermelho é que são crimes considerados crimes hediondos. Tá? E os que estão mais em rosinha aí são os crimes previstos lá. Então, vocês conseguem perceber que todos esses crimes, ou se não... Tirando o rápido e violento, aqui deixa eu só fazer uma observação, o rápido e violento já não é mais crime, né? Ele foi tirado do Código Penal Militar, do Código Penal Comum. Mas os outros crimes, a maioria deles pode agora serem crimes militares por extensão. Já começou. Né? Eles podem se enquadrar como crimes militares por extensão se forem praticados naquelas situações do artigo 2 e 3. Então, perceba que agora a gente pode ter prisão temporária na Justiça Militar também. Tá? Então, tá aí o quadrinho.
em todos esses. Lembrando que a lei de crimes hediondos ainda trouxe outros, né? Ainda tem mais alguns crimes lá na lei de crimes hediondos que são possíveis de decretar prisão temporária. Tá, continuando. Prazo máximo de duração na lei, na prisão temporária. Para os crimes comuns, que não sejam hediondos, aqueles que estavam em rosinha lá, o prazo é de 5 dias, prazo máximo. E, se for demonstrada extrema e comprovada necessidade, mais 5. Nós temos um prazo máximo de 10. Já para os crimes hediondos, o prazo máximo é 30, e se tiver a necessidade, isso comprovada, mais 30. Nós temos um prazo máximo de 60. O que é preciso dizer aqui? Esse prazo é um prazo máximo. A autoridade judiciária pode entender que não seja necessário 5, seja só 3. Ou ela pode, no crime hediondo, entender que não precisa de 30 para fazer tudo que a autoridade policial tenha que fazer. Precisa só de 15. Ou só 20. Esse prazo é um prazo máximo. Tá? Não é porque está na lei que o juiz sempre vai determinar. Não. Então pode prender por 30 dias. Ou pode prender por 5 dias. Tá? Pode ser prazo menor. Outra questão. A prisão temporária é determinada por autoridade judicial. Sempre. Ela não é automática. Não é porque a pessoa cometeu o crime que é previsto na lei de prisão temporária que a autoridade policial pode diretamente já prender ela só porque ela se enquadra ali. Claro, tirando a exceção do flagrante, evidentemente. Tá? Então, é sempre determinado pela autoridade judiciária. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que agora aqui é que eu gostaria de ser alguns comentários finais a respeito da nossa aula aqui. Bem, primeiro de tudo, ficou alguma dúvida, alguma pergunta em relação aos tipos de prisão? Você vê que são linhas gerais deles, né? Pode falar, gente. Ó. Todo mundo conseguiu entender? Sim. Ficou claro? Eu procurei usar assim, as linhas gerais de uma forma clara, de uma linguagem mais tranquila, para que todo mundo conseguisse acompanhar, entender. Claro que cada um desses tipos de prisão ele tem uma profundidade maior. Então, os casos de decretação da prisão preventiva, por exemplo, eu posso enumerar várias situações diferentes em que é possível decretar a prisão preventiva, falar um pouco mais da necessidade, isso um aprofundamento maior a respeito desse tipo de prisão, assim como é o caso da prisão temporária. O mais interessante que é preciso se dizer e é preciso se atentar é a questão da prisão temporária, que agora ela pode ser aplicada no processo penal militar, na justiça militar, embora na prática eu não tenha tido até agora nenhum pedido a esse respeito, tá? Que é um lado bom, né? Porque a gente ainda não existiam os crimes tão graves assim que precisassem a decretação da prisão temporária. Uma outra questão é do crime propriamente militar. Isso é importante. Da falta de definição legal do que seja crime propriamente militar, que, a meu ver, impede que a autoridade militar faça a prisão por essa exceção constitucional, porque ela não tem uma regulamentação ainda a respeito disso. E, para mim, uma norma de eficácia limitada, uma norma de eficácia limitada, que precisa dessa definição legal do que seja crime propriamente militar, para que a autoridade militar tenha segurança, então, em fazer a prisão por exceção daquela situação que seja só através de ordem judicial, né? A não ser no caso do flagrante delito. Bem, gente, olha só. Todos os tipos de prisão que são previstos na Constituição, eu falei para vocês aí. Tá? Então, eu falei da civil, da administrativa, da criminal, o fundamento de cada uma delas, né? E aquelas que são aplicadas no processo penal militar e na justiça militar. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Doutor Sidney. Oi. Doutor Sidney. Bruno. Então, uma pergunta que eu gostaria de falar para o senhor é o seguinte: o militar das Forças Armadas, quando está na garantia da lei e da ordem, ele tem o dever legal de prender um indivíduo, mesmo em crime comum? Está na garantia da lei e da ordem, só que é uma situação diferente, né? Vai que depende. Vai depender
vai depender do decreto que estabeleceu, então, qual vai ser a atuação na garantia da lei e da ordem. Se a atuação for de segurança pública, aí ele passa a atuar como se fosse fazendo, às vezes, também de força auxiliar. Então, nesse caso específico, vai ter um aumento da competência de atuação do militar. Aí, nessa situação, sim. É porque a atuação dele passa a ser como se fosse também, ele agrega a atuação militar das Forças Armadas à atuação como militar estadual, no caso da segurança pública também. Então, vai depender muito do decreto que determina quais são... Nesse caso... Obrigado, doutor. Entendi. Quem perguntou, pai? Pode perguntar aí. No caso, ele adotaria a atividade policial também, né? Exatamente. É porque quando o militar atua na garantia da lei e da ordem, ele amplia. Vocês conseguem enxergar que, na verdade, ele amplia a competência normal dele. Ele vai trabalhar numa competência diferente agora, por necessidade, porque nós temos, naquele momento, nós temos uma exceção funcional em que há necessidade, então, da utilização das Forças Armadas para garantir a lei e da ordem. Então, tudo que for necessário para garantir a lei e a ordem naquele momento, que for estabelecido lá no decreto que determina essa atuação, vai passar a ser competência dos militares federais. Então, daí vai estar dentro da área de competência dele, daí vai ter o dever de efetuar a prisão, porque ele também vai estar com uma atividade policial, como disse o Wellington ali, tem razão. A localidade, a questão da área sob controle, né, das Forças Armadas, nesse caso de garantia de lei da ordem, iria influenciar essa decisão? Questão, por exemplo, se a ocupação é na maré, né, e ocorre uma situação em que é no traslado, ou é fora, ou sai da maré. Não, vai cair naqueles casos em que a gente fala do flagrante. Né? Primeiro que vai ter que presenciar o crime ocorrendo. Aí, se ele vai sair no encalço, não importa, ele está em perseguição. Continua no flagrante. Enquanto ele estiver na situação de flagrância, continua. Desde que não seja interrompido, ele vai poder prender. Mas não há problema nessa situação. Muito provavelmente isso não vai acontecer porque eles vão ter aquela área delimitada, não vai poder sair dali. Daí vai acionar a força policial. Sim. Né, as forças policiais. Eu queria perguntar também se de crime de... a questão de quadrilha em caso de licitação, se poderia também ser o caso de prisão preventiva, né, que você tinha mencionado. A quadrilha, parei, só cortou. No caso de criminosa? Quadrilha para cometer crime de licitação. É possível. Associação de criminosos. É possível. Eu tenho até um caso desse, inclusive. A questão, olha só, da associação criminosa, é interessante a gente falar aqui. Aqueles institutos que são previstos na lei da associação criminosa, agora podem ser utilizados dentro do processo penal militar, dentro da justiça militar. Então, a autoridade policial militar pode fazer uso daqueles institutos lá, da questão do agente infiltrado, fazer aquela ação controlada, tudo isso é possível, desde que o crime que esteja sendo ali perseguido e investigado seja o crime de associação criminosa. Ou seja, o crime de tráfico de entorpecentes, que também possibilita essa ação. Não é utilizar esses instrumentos da lei da associação criminosa para a investigação de outros crimes, daí não dá. É preciso deixar claro esse limite. Então, com a Lei 13.941, que trouxe esses crimes comuns agora para o meio da justiça militar e do processo penal militar, é preciso deixar bem claro. Se o crime vem atrelado com alguma norma procedimental, processual, essa norma vem junto com ele. Então, o crime de tráfico de entorpecentes tem isso, o crime de associação criminosa tem isso. Agora, se o crime não tem uma norma procedimental específica, que daí seria a norma geral, aí a gente usa o CPPM e não o CPP. Então, isso é para deixar... Porque a gente tem uma justiça especializada. Nós temos um Código de Processo Penal especializado que é para ser utilizado pela Justiça Militar. A utilização de outros instrumentos processuais é exceção à regra.
E somente quando há ou uma omissão no Código de Processo Penal Militar, e mesmo quando haja essa omissão, que ele não vira a ideia do Código Penal Militar de maior rigor, de maior rigorismo. Então, ainda isso tem que ser analisado. Mas nesses casos específicos em que tem, é vinculado à prática de determinado crime, um instrumento processual para a investigação, ou mesmo para o processo, aí sim é possível. Nós não tivemos nenhum caso ainda, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente não teve nenhum caso de ação controlada, de agente infiltrado, mas é possível. Agora é. Obrigado, senhor. Doutor Sidney, tem alguns colegas que estão fazendo pergunta lá no bate-papo. Eu acredito que eles estejam sem microfone. Tem umas perguntas lá. Eu acredito que seja isso. Vamos lá. Nossa, velho. E tem, hein? Aqui está perguntando se a prisão do artigo 230, parágrafo único, recaptura do acusado foragido sem ordem judicial é constitucional? É. Sabe por quê? Porque o mandado continua valendo, o mandado de prisão anterior. É por isso que não precisa de novo mandado. Porque o mandado de prisão que o juiz expede é para prender e mantê-lo preso. Então ele está válido. É por isso que não precisa de nova ordem judicial. Então, respondi aqui. O Roberto, acho que foi o Roberto que me perguntou. Estou lendo aqui as perguntas, eu vou respondendo aqui. Deixa eu ver. As perguntas compridas aqui, né? Vamos lá. Deixar o réu preso. Essa aqui é interessante. Essa pergunta aqui é interessante. Existe uma prisão no Código de Processo Penal Militar, aquela prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Gente, olha, essa prisão não foi recepcionada pela ordem constitucional. Hoje, a prisão antes do trânsito julgado é uma prisão provisória. E prisão provisória, nesse caso, teria que ter os requisitos da prisão preventiva. Então, se tem os requisitos da prisão preventiva, ainda mantém os requisitos da prisão preventiva, continua. Não é porque tem uma sentença condenatória recorrível que a pessoa vai ficar presa agora. Né? Então, aquele direito de recorrer em liberdade é a regra. Você só não vai recorrer em liberdade se estiver preso preventivamente por alguma razão específica. Então, não é a sentença condenatória agora que faz com que a pessoa seja presa. Aliás, nem dá, né? Agora, deve ser uma questão nesse sentido. Professor, numa dessas perguntas aí, o colega conseguiu resumir aí o que eu quis falar, que meu áudio não funcionou. Conseguiu? Deixa eu ver aqui. Aqui no chat, aqui, vamos lá. Pode haver prisão administrativa desses militares enquanto não houver a norma estadual regulando a lei? O grande problema vai ser... O grande problema, assim, tecnicamente, não. Qual que seria o fundamento legal? Como é que eu posso prender numa hipótese que não esteja mais prevista em lei? É bem o artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, ou não é? A Lei de Abuso de Autoridade, no artigo 9º, fala que prender fora das hipóteses legais é crime de abuso de autoridade. Se eu não tenho mais a hipótese legal, como é que eu faço? Porque a dúvida que eu acho que está pairando a todos é em relação ao prazo, né, que foi dado para ser instituído esses novos códigos de ética das forças auxiliares. Então, mas acho aqui... que eles estão... Não, tudo bem. Enquanto não foi instituído, mas nesse tempo de vacácio não foi deixado uma legislação ainda subsidiária? A 13967, ela extinguiu, né, a pena de prisão disciplinar. Tá, mas enquanto não tivesse o Código de Ética? Em tese sim, né? É um problema. É um problema. Não é muita a minha seara, porque é a questão das polícias militares, né? Mas é um problema. A prisão precisa ter fundamento legal. Até porque é uma exceção à regra, né? Tem que ter previsão constitucional e fundamento legal. Não tem como fazer de uma outra forma. Aqui no Rio, por exemplo, já tem alguns HCs sendo definidos pelas câmaras criminais, determinando que seja
soltando, né, os policiais e outros HCs preventivos, dizendo que não pode mais sim, que tem essa... aplicar. Agora eu acho que deu problema aí na tua internet, não consegui ouvir. Mas é verdade, assim, a questão da prisão é simples. Vamos lá. Não importa o tipo de prisão, não importa que tipo seja. A prisão ela tem que ter previsão constitucional, porque é uma exceção, uma garantia constitucional, primeiro ponto. E segundo, ela tem que ter regulamentação dessa prisão, através de uma legislação. Porque a Constituição ela prevê as possibilidades. A gente vê lá a prisão civil por dívida, não pode mais depositar infiel, prisão administrativa de transgressão disciplinar e as prisões criminais, ou determinada por autoridade judiciária competente, ou flagrante, ou ainda do crime propriamente militar. Crime propriamente militar nós temos um problema, porque ele não foi regulamentado, não existe no Código Penal Militar, ele não define o que é crime propriamente militar, isso tem que ser definido pela lei, a Constituição está determinando isso. E qualquer outro tipo de prisão, e mesmo a prisão disciplinar, precisa ter uma regulamentação por lei. Até é uma questão que se discute muito se os regulamentos disciplinares estão hoje corretos ou não. Porque aí me parece que a melhor orientação para que a gente não tenha um caos, temos organizacionais, é que a lei é em sentido amplo, que vai ter ser entendida em sentido amplo, né? Qualquer norma que crie obrigações gerais aí e abstratas. Então, aí é possível entender que mesmo os decretos que hoje nós temos podem ser utilizados para fundamentar, então, as prisões disciplinares. Mas no caso, daí fala assim, mas e o crime propriamente militar, então? Não precisava ser no Código Penal Militar. Bom, mas é que a gente não tem em lugar nenhum. Mesmo que a gente tivesse esse entendimento, a gente não tem em lugar nenhum. É só a doutrina que fala do crime propriamente militar. E mesmo a doutrina não se entende. Se você for ver vários legisladores, cada um tem uma definição diferente do crime propriamente militar. Então, se nem a doutrina se entende o que é crime propriamente militar, imagina o legislador. Mas ela precisa. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, meu nome é Paulo, eu falo aqui do estado da Bahia, sou oficial da PM aqui da Bahia. Primeiramente, agradecer pela aula, né? Acredito que todos os colegas ouvintes aí estão apreciando bastante também a aula. E foi eu que fiz essa pergunta sobre essa situação. No nosso caso, aqui na Bahia, o nosso estatuto, né, que traz também a regulação da questão disciplinar, ele prevê a sanção de prisão administrativa, né, da restrição administrativa do militar. E, assim, teve o advento dessa lei, né, essa lei nova que extinguiu, e aí, minha dúvida, né, já para deixar mais claro, né, tentando deixar mais claro, no nosso caso aqui, né, da Bahia, nós temos a lei estadual prevendo a sanção de prisão administrativa e teve o advento dessa nova lei extinguindo a prisão administrativa. Ainda não regulamos, né, aqui o Estado ainda não regulou essa lei. Qual seria o entendimento, então? Que não se aplicaria mais a essa sanção ou que poderia se aplicar enquanto o Estado não regular, né, a lei, ou então se o Estado perder esse prazo, né, estabelecido na lei federal para a regulação. Como é que ficaria essa situação no seu entendimento? Mas sem uma previsão legal da possibilidade de prisão, não tem como aplicá-la. Mas é isso, o nosso estatuto prevê a sanção da prisão administrativa. Mas o estatuto é anterior à lei que extinguiu essa possibilidade de prisão. Isso, de forma genérica, geral. Então não dá para aplicar. Assim, entendi. Posterior é vaga anterior. Mesmo que, claro, ainda vai ter aqueles que vão dizer não, mas é que como é o estatuto é da Bahia, mais especializado. Então daí poderia. Mas ele não pode aí negar a atividade da lei principal e genérica que extinguiu esse tipo de prisão. Então, eu não vejo como, sem ter o fundamento legal, você aplicar qualquer tipo de prisão que seja. Qualquer uma. É preciso. Professor, independente do prazo que eles deram para os estados organizarem os seus códigos de ética, né? Que agora vai ser por código de ética militares. Já no caso da prisão, já não mais comporta prisão administrativa. Então, exatamente. Se a lei proíbe.
É nessa linha que aqui no Rio está sendo deferido diversos H6 em relação a esse tipo de prisão. Inclusive porque aqui no Estado, após a publicação e a vigência da lei, a Corporação Militar publicou que continuaria, em boletim, publicou que continuaria aplicando o regulamento, que ainda estava vigente, que aí está dando uma problemática. Publicou em boletim que iria descumprir a lei. É isso? É praticamente isso, né? Interessante. Reitero o que eu falei. Sem fundamento legal não tem como aplicar. Não. Né? O raciocínio lógico, para quem está fazendo concurso, inclusive, é esse. Tem que ter fundamento legal. Qualquer tipo de prisão que eu sei. Tá, gente? Então, só relembrando, prisão é exceção. Prisão não resolve todos os problemas. Ao contrário, que às vezes a gente pensa, né? Não, o prêmio que está resolvido. A gente deu uma satisfação para a sociedade e acabou. Entendeu? O processo pode, inclusive, demorar. É errado. A lógica não pode ser essa. A lógica da prisão é como um instrumento para ser utilizado somente quando for estritamente necessário. É uma exceção. E aqui a ideia da razoabilidade e proporcionalidade tem que estar presente em todas as situações a serem analisadas ali no caso concreto. Tem mais alguma dúvida a respeito de prisão? Em linhas gerais, vocês conseguiram entender tudo? Sim, muito bom. Entenderam tudo do flagrante também? O flagrante para mim é mais tranquilo, né? Professor, boa noite. Priscila aqui, ó, que está falando. Boa noite, Priscila. Ótima aula, muito obrigada. Eu tinha deixado uma pergunta ali no chat por escrito, mas eu acho que o senhor não viu. Que é sobre o artigo 18 do CPPM. Isso é bom de falar, hein? Esse artigo, ele foi recepcionado ou não pela Constituição? Eu acredito que não, mas... não. Sim. Não. Até foi bom você falar assim, até não iria comentar. Inclusive, eu pretendo, até já falei numa live aí, qualquer dia eu vou fazer uma live assim, ou vou fazer uma aula, para a gente falar só de todos os artigos que não foram recepcionados pela ordem constitucional. Tanto do CPM quanto do CPPM. E tem bastante. Existem alguns autores que ainda defendem a possibilidade daquela prisão para averiguações ali, que a gente teria ali no Código de Processo Penal Militar, mas eu entendo que ela não. As únicas possibilidades de prisão estão previstas na Constituição, e aquilo ali não se enquadra. Né? A autoridade policial ali é um novo tipo de prisão, que seria uma prisão de averiguações, e que não tem uma determinação judicial para aquela prisão e não é uma prisão em flagrante. Então, vejo como. Durar até 30 dias, inclusive. Né? O prazo dela ainda é até 30 dias. Então, e prazo sendo prorrogado por comandante de região, distrito naval. Daí é a autoridade administrativa que está determinando e prorrogando uma prisão. Não vejo como. Até porque hoje em dia, gente, olha só, vamos lá. Mesmo que se entenda dessa possibilidade de prisão, a comunicação dela teria que ser imediata à autoridade judicial, né? E daí a autoridade judiciária, ela vai ou tomar essa prisão preventiva, ou agora também é possível a prisão temporária, ou vai relaxar a prisão, ou conceder liberdade provisória. Então, na prática, também não daria para fazer isso. Não teria como a autoridade militar não informar a autoridade judiciária dessa prisão para estender até 30 dias. Não tem como. Porque ele está descumprindo daí a determinação constitucional que qualquer prisão tem que ser comunicada à autoridade judiciária. Então, mesmo na prática já não dá. Né? Mas eu entendo que mesmo na matéria também não dá, porque ela não foi recepcionada pela ordem constitucional. E esse e muitos outros. Nada. Imagina, Priscila. As comunicações, né? Teria tanto a autoridade judiciária, o MP e a defensoria. Caso ou o advogado, alguém se omitisse, né? Não tem como. Não tem como. Isso é importante. Lembrou, olha só, para quem está fazendo concurso, é muito importante gravar isso. A comunicação são para 3 pessoas diferentes, hein, gente? Não é só para a autoridade judiciária. A autoridade judiciária está lá na Constituição.
Mas o Ministério Público e a Defensoria Pública, se o preso não indicar defensor, também é obrigatória a comunicação, porque a Lei Complementar 73 do MP e a 80 da DPU trata disso, determina. Então, tem 3 comunicações, não tem uma só. Senão ele vai acabar considerando a prisão ilegal, vai ter um relaxamento de prisão aí, por ausência das comunicações devidas. Né? Normalmente, daí o militar vai ouvir, né? Lá, o juiz relaxou a prisão porque você não fez o que devia fazer. Então, tem que cuidar nessa hora aí. Tem mais alguma dúvida? Eu gosto assim, quando chega nessa ponta, quem tem aula comigo, eu sempre comento. Quando a pessoa não tem dúvida, ou não entendeu nada, ou entendeu tudo, né? Então, eu espero que seja o primeiro caso. Gente, olha só. Vamos lá. Essa aula que eu estou dando, que é uma aula aqui para vocês conhecerem, né? Principalmente como é a plataforma do CBPJur, porque eu sou o coordenador do curso de pós-graduação em Direito Militar lá do CBPJur. Alguns alunos estão aqui hoje também, assistem a aula comigo lá. E assim, a aula presencial não está acontecendo, né? Até estou com saudade dela. Mas a aula online tem uma nova turma agora a partir de julho. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever lá, entre em contato com a Márcia, com o Braulio, lá com a Isis, faz a inscrição. Aqui a gente tem as aulas nossas gravadas e tem o acompanhamento, inclusive, dessas aulas lá para os nossos tutores, e pode participar, então, dessa pós. Aí, quando puder, né, a gente vai ter também a nossa nova turma presencial, com os inscritos, e vamos poder acabar a nossa, né, Wellington e Vinícius, que a gente está aí no meio do caminho, né? Já quase por final, né? Infelizmente, já quase por final. Tá faltando finalizar aí, né? Mas vocês têm aula comigo ainda, tem Direito Administrativo Militar que é comigo. Isso. Então, você que a gente tem que ter a aula presencial. Gente, olha só, eu quero agradecer muito a participação de todos, lembrar para vocês que a aula de hoje está gravada lá no YouTube, tá? Vai ficar gravado, o CBPJur vai disponibilizar na página do YouTube, vocês vão poder assistir quando quiser. Esses slides que eu usei aí, com esses resuminhos que eu sempre uso, eu vou publicar no meu Insta lá, no feed do meu Insta lá, daí quem quiser pode pegar lá, tá? Eu coloco no feed que daí vocês podem pegar o quanto quiser. Os principais lá, que são 10 que eu vou publicar lá para vocês poderem assistir a aula, vendo os slides aí para poder ajudar vocês aí, quem está fazendo o concurso, quem está querendo entender um pouco mais do direito penal militar, do processo penal militar. Gente, obrigado pela participação, bons estudos para todos. A gente se vê aí nas lives. Amanhã tem live com o Cícero, hein? Ó, quem quiser assistir, amanhã às 19h30 eu tenho uma live com o Cícero para a gente falar da questão quais são os limites investigatórios no inquérito policial militar. Tá? Amanhã às 19h30, lá no Instagram do CBPJur. Tá? Beijo vocês amanhã. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, doutor. Tchau, um abraço. Um abraço, doutor Cid. Abraço.